ladeados por pessoas aqui fantásticas. A doutora Lúcia está aqui, a doutora Valdiane, Marcelo, como foi apresentado aqui pelo Emanuel. Estamos aqui direto agora também pelo Facebook para todo o Brasil. Estamos aqui conversando hoje com o médico psiquiatra Dr. Emanuel Fortes, também representante do Conselho Federal de Medicina. E hoje, Emanuel, a gente, como a gente falou, é uma missão legal de informar as pessoas, tá, do ponto de vista da educação médica. E a gente trouxe um tema interessante, que são os desafios da medicina na atualidade. E ninguém melhor do que você, né, que viaja aí o Brasil inteiro, conhece o Brasil de ponta a ponta, conhece a medicina nas suas demais distribuições. E uma coisa que me preocupa muito, e alguns colegas que vêm conversando comigo, até por uma questão pessoal, pelo que eu passei também, sempre falo para as pessoas, como médico eu cheguei no auge da minha produtividade e aí comecei a, como diz, bater os tuchos. Começou a ter alguns probleminhas de percurso. E atualmente a gente vê, e daí eu mudei um pouquinho, comecei a trabalhar um pouco também com gerenciamento de estresse, estudar o perfil dessas emoções, o que é que está acontecendo do ponto de vista de produtividade. E começamos a entender, por exemplo, as pesquisas nos Estados Unidos colocam que não só médicos, mas como os profissionais da área de saúde em geral, têm um índice hoje alto de síndrome de burnout, as patologias emocionais, o aumento do número de suicídios. Isso vem preocupando, e isso agora vem atingindo também estudantes, principalmente da área de saúde. Então, na sua visão de médico, psiquiatra, de uma pessoa que conhece bem a fundo a medicina, o que pode estar acontecendo com a profissão médica que pode estar desencadeando isso? Olha, nós temos um conjunto de circunstâncias que contribuem para que o indivíduo fique profundamente fragilizado. Primeiro, todas as relações que a gente conhecia como relações estáveis de trabalho, para a medicina, elas praticamente desapareceram. Os salários muito achatados, todo mundo fica pensando que médico ganha uma fortuna. Não, o médico tem que trabalhar, dar plantão, fazer assistência, corre para o consultório privado, não tem fim de semana, não descansa, uma jornada de trabalho de 60, 80 horas semanais e uma expectativa da sociedade de que ele resolva absolutamente tudo. Se falta gás no hospital ou algodão no posto de saúde, as pessoas olham e dizem, olha, o médico, a própria imprensa, ela quando noticia algum problema relacionado à saúde, ela vai diretamente para o médico. E isso faz com que os médicos hoje trabalhem numa defensiva extraordinária. Eu costumaria dizer hoje medicina defensiva. É defensiva, mas ela se tornou defensiva não naquele conceito americano de você pedir 1000 exames para não ser acusado e tal. Se tornou defensiva no sentido de que as pessoas estão num grau crescente, inseguras e hostis. Esse problema, ele só vai acabar quando nós restabelecermos relações que não precisam nem ser com a carteira assinada, porque tem muitas pessoas que não querem, mas ela precisa ter um contrato, um pacto. E hoje você praticamente não vê pacto. Não vê pacto. Alguém bota, você vai receber no fim do mês contra recibo. Olha, é como se o Brasil não tivesse leis trabalhistas para a medicina. A lei trabalhista funciona para muitas outras categorias. Outras têm leis que os tornam estáveis, como carreira de Estado, porque a função é considerada de relevância pública. É indispensável ao exercício da democracia. Uma dúvida que eu tenho, né? Só dando uma parte. O que seria essa carreira de Estado? Me perdoe a minha... configuraria essa carreira de Estado? A carreira de Estado tradicional, como a gente conhece, é juiz, promotor, delegado, auditor. Então isso são as carreiras de Estado, típicas de Estado. São indelegáveis. Nós estamos há cerca de
8 anos no Congresso Nacional, tentando fazer com que a medicina para assistência às populações carentes em áreas mais remotas tenha uma carreira de Estado que seria dos mesmos moldes. Você começaria, vamos supor, lá em Pariconha, numa tribo indígena, passaria, como passa o promotor, o advogado, o delegado, um tempo, e teria as progressões por mérito ou por antiguidade, até chegar dentro de um processo hierárquico nos portos ou nos locais mais próximos da capital. Hoje você não tem isso. Você começa lá em Pariconha e vai ficar em Pariconha o resto da vida. Aí nascem os seus filhos. Aí você a escola em Pariconha vai até um determinado grau, não desmerecendo Pariconha. Mas ela só vai dar o ensino até o nível secundário, não é? Quando chega aí tem que fazer buscar outro ponto fora para poder progredir na situação. Exatamente. Então, para essa progressão ele vai mudando, ele precisa mudar, aí abandona o posto, aí não tem outro que queira ir. E a gente está dizendo assim, não é assim que o Brasil deve tratar a medicina. Médico, enfermeiro e odontólogo, que são as profissões que estão dentro do conceito do Programa de Saúde da Família, precisam ter uma carreira que acomode essa progressão. Não é só para médico. Médico sem enfermeira não funciona. E a população precisa de assistência dentária, multidisciplinares, né, que fazem parte do Programa de Saúde da Família. Então, nós precisamos do quê? De ordem no Brasil. O Brasil é um país que está sem ordem, sem organização. Isso afeta profundamente a autoestima. Então isso vai minando as coisas. Vai minando. E as pessoas carregam dentro de si as suas aspirações. E tem gente que, pela predisposição pessoal, frustra-se com mais facilidade do que outras. Aí é um perfil de cada um. Tem pessoas que é mais resistente, a gente chama de resiliente, que se acomoda às circunstâncias, as circunstâncias vão fazendo com que ele diga, não, amanhã vai ser melhor. Espera aí, eu vou dar um jeito de melhorar esse ambiente. E tem outra pessoa não, tem outra pessoa que não tem essa capacidade de se ajustar e começa a sofrer intimamente. E eu tenho visto, Manuel, assim, não só na profissão médica, mas também em outros campos da saúde e outras profissões, que realmente essas resistências vão diminuindo, e você vai adoecendo mesmo. Uma coisa... Adoece mesmo. Tem pessoas que adoecem mentalmente e precisam se tratar. Outras não precisam de tratamento. Quando surge alguma coisa que restabelece a confiança, a fé, a esperança na pessoa, a pessoa renasce. Mas muita gente precisa de... Doutor Emanuel, boa tarde. Boa tarde. Agora há pouco o senhor falava que o Brasil, né, está assim, precisando mais de ordem, né? Ordenar as coisas para a população ter melhor um subsídio na sua vivência. É bíblico que quando fala o povo tem o governo que merece. Depende da consciência do povo organizar de um futuro, de amanhã, para poder realizar essa ordenação no Brasil? Olha, o Brasil, como qualquer país no mundo, ele elege os seus representantes de acordo com a média da consciência da população. Se a população brasileira, por exemplo, achar que uma pessoa esperta, que costuma dar golpes, estou falando golpe mesmo, aquele indivíduo sabido. De mau caráter, né? Não tem essa história do amarelinho do interior? O amarelinho do interior é um cara sabido, que engana um, que engana outro, e vai se dando bem. Se a população brasileira continuar achando que deve escolher pessoas que fazem discursos, prosódias, contam histórias maravilhosas, e quando chega na prática ela não executa, aí o Brasil não sai do canto. O Brasil precisa compreender, a população brasileira precisa compreender que é ela realmente quem tem que colocar as pessoas que digam assim, no olho, vou fazer. E vai fazer. Vou contrariar a gente, vou contrariar. Vou agradar a gente, vou agradar. Mas que tenha uma honestidade
uma honestidade de proposições e que as pessoas digam assim, vamos ver se merece confiança. Se não merecer, aí é onde vem a grande transformação. Na próxima não tem quem me faça acompanhar esse cidadão. O Brasil precisa de ordem mesmo. Eu dizia e escrevi recentemente em algumas manifestações que a nossa Constituição ela é frágil. A nossa Constituição é um instrumento que organiza a nação, dela decorre todos os entendimentos e todo o ordenamento jurídico, tudo que se escreve tem que estar contemplado nos preceitos constitucionais, mas ela é muito frágil. Por quê? Porque ela foi construída numa época em que as pessoas ansiavam pela liberdade, pela garantia dos seus direitos. Aí escreveram a Constituição que diz assim, é dever do Estado e direito de todos. Meus amigos, o Estado, ele não produz riqueza. O Estado não tem fábrica, o Estado não tem casa comercial, o Estado não faz prestação de serviço. O Estado, ele presta serviço na manutenção dos instrumentos que o Estado precisa garantir para que a nação funcione. E aí, com essa determinação constitucional, a gente vê toda uma série de interpretações equivocadas, onde o indivíduo praticamente não é cobrado, mas ele cobra do Estado. Cobra. Então, onde é que está a responsabilidade do cidadão? Você não vai encontrar. Então a gente precisa reescrever algumas coisas para o Brasil entrar nos eixos. Não. Outra coisa interessante é que a medicina, sempre se coloca uma coisa que nos últimos anos foram várias vezes colocadas nesse sentido, que existem poucos médicos no Brasil. Existia uma deficiência e foram abertas várias universidades. 330 escolas. 330 escolas. Eu recentemente fiz um apanhado, uma reflexão pessoal a respeito da atuação médica, por exemplo, no meu campo na área de emergência. Numa parada cardiorrespiratória, a cada 1 minuto que você leva para atender aquele paciente, você perde 1 minuto, você perde 10% da sobrevida dele. 1 minuto. Então, ou seja, em 10 minutos, basicamente você ali já, se você não atuar de prontidão, a coisa não vai para um bom caminho. Então, a gente entende que você tem que ter uma qualidade de formação, você tem que ter uma coisa assim bem entrosada para que a coisa funcione. Então, é uma preocupação, não só minha, de muitos colegas também, quanto à formação. Você que está viajando aí esse Brasil, há uma preocupação também a respeito disso? Ah, sim, uma preocupação total. O Conselho Federal de Medicina conseguiu, junto com a ANB, FENAM, FMB, uma moratória na abertura de cursos de medicina, só não pôde impedir que o que ficou determinado em portarias fosse consumado. Nós vamos ter abertura de escola ainda durante algum tempo, mas desde 15 dias atrás existe uma moratória de 5 anos que não permite abrir escolas nem ampliar vagas em escolas existentes. Mas o problema, ele começa numa outra coisa muito desonesta no Brasil. É muito desonesto. Quantos postos de médico existem no Brasil? Quem sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Posto seria o quê? Quem está nos Trabalho, ouvindo em casa. lugar para trabalhar. Está entendendo? Quantos lugares para trabalhar existem no Brasil para médico? Posto de saúde, unidade básica de saúde, hospital, isso e aquilo. Ninguém sabe quantos precisam, porque não criaram os postos de trabalho para dizer está faltando. Não. Tudo no Brasil é feito assim. De ontem para hoje tem que acontecer e as consequências no futuro
ninguém sabe porque o Brasil não se planeja para 30, 50, 100 anos na frente, como fizeram os países que hoje estão na ponta do desenvolvimento. Não é ao acaso que isso acontece. Então o Brasil não tem hoje uma estimativa de quantos postos de trabalho médico existem. Ele apenas diz assim: a estimativa é que o país necessita de 2,5 médicos para 1.000 habitantes. Isso é uma estimativa... Isso é uma estimativa que eu não sei de onde tiraram não, porque até 10 anos atrás era 1 médico para 1.000. Eu sempre trabalhei na estimativa de 1 médico para cada 1.000 habitantes. Hoje é 2,5 médicos para 1.000 habitantes. Ora, de onde é que tiraram essa estatística? O governo Fernando Henrique abriu 80 escolas de medicina no Brasil, que equivalia ao que existia na época, 80 escolas, ao que o Brasil construiu em mais de 100 anos de existência de escolas médicas. A primeira foi em 1808, na Bahia, e lá no Rio de Janeiro. Dizendo, olha, está precisando formar médico. Aí abriram 80 escolas. Os médicos continuaram concentrados no mesmo lugar de sempre, os grandes centros, onde você tem os acessos, onde você tem o conforto. Então não é um problema no caso da quantidade, seria não, local que... É preciso dizer assim, eu preciso de médicos em Mata Grande, Pariconha, Água Branca, 10 vagas de médico em Pariconha, 50 vagas de médico em Mata Grande, 30 vagas de médico em Água Branca. Aí sim, aí eu diria, olha, Alagoas precisa formar durante 10 anos tantos médicos. O médico trabalha em média 46 anos. O médico não se aposenta com 30 anos, 35. Eu tenho 40 anos de formado e não tenho perspectiva, se vou parar, que eu tenho saúde. Eu me sinto bem, eu gosto. Inerente da profissão. Eu gosto do que faço. Então, isso é uma estimativa. Tem médicos, nós temos cirurgiões operando com 96 anos de idade. Doutora Angelica em São Paulo também, parece pois que é outra que já vai no caminho. Exatamente. Então, não existe um estudo. Agora, isso não é somente para a medicina, isso é em todas as áreas de formação universitária. Você forma um engenheiro para um trabalho qualificadíssimo, aí você forma aquele monte de gente sem ter os postos necessários para que ele se ocupe. Você está formando fisioterapeutas no Brasil numa quantidade imensa, sem ter o espaço adequado para que ele trabalhe. Então ele sai louco procurando qualquer oferta de trabalho mal remunerado, em locais inadequados, ele aceita. Ou ele vai abrir a sua clínica e ficar esperando, contando que a prefeitura contrate e credencie o seu serviço. Não, não é isso. Para mim isso é desonestidade. Chama-se estelionato. Isso é um estelionato educacional. Eu preciso formar as pessoas para os postos que a nação necessita para se desenvolver. E aí, a melhor formação não é superior, é a formação técnica. A formação técnica que habilita o indivíduo para exercer uma série de ocupações, de postos na agricultura, na construção civil, na construção de estradas. Imagine se você só tiver engenheiro. Aí a parte que precisa operacional... A operacional não existe. Você só vai ter quem comanda. E o Brasil, ele é mestre em fazer isso. Mestre em fazer essas coisas. Então, na medicina resolveram fazer isso. Aí o que é que fizeram? Um balcão de negócio no Ministério da Educação, que começou com a Luiz Mercadante. Quando o Luiz Mercadante assumiu o Ministério, disse: vou acabar com o balcão de negócio de abertura de faculdade de medicina no Brasil. Ora, foi mesmo que dizer assim, agora está solto. Botar uma faculdade de medicina, todo mundo pensa que se botar uma faculdade de medicina na sua cidade é uma coisa boa, não vou dizer que não é.
É bom. Agora, a irresponsabilidade que está sendo praticada para depois, isso ninguém mede, porque é essa coisa que o Brasil não tem. O Brasil não planeja as suas ações para dar consequência no futuro. Então tem algo assim, que a gente compreende que há uma necessidade, como você falou, mas tem sempre essa preocupação, porque o trabalho do médico, ele interfere... Você perguntou sobre a formação. Eu falei sobre a estrutura, conjuntura. A formação é o seguinte. O Conselho Federal de Medicina, eu fui relator dessa resolução, escreveu uma resolução monumental sobre fiscalização no Brasil. E ele diz o seguinte na resolução: se você der causa, você é quem tem que dar o primeiro socorro. Se você aplicar uma anestesia no seu consultório e der uma complicação, você tem que ter os instrumentos, os equipamentos no seu consultório para dar o primeiro socorro, enquanto chama algo mais qualificado que vai vir. Mas é você quem tem que fazer aquele atendimento. E por que a gente fez isso? E essa ideia foi minha. Porque nós precisamos formar o médico para atuar no que ele é cobrado, basicamente. Ele tem que saber a clínica e a emergência. E as escolas médicas não formam para isso. Inclusive, já na minha época, de 72 a 77, eu vi muita gente que dizia: não vou fazer isso não, não quero não vou. Eu não vou ali, não vou na emergência, eu não vou fazer sutura não, porque eu não gosto. Meu amigo, você tem que aprender a fazer sutura, goste ou não. Inclusive, se caso, agora uma dúvida, se você passa na rua como médico, alguém te identificar, e você se omitir... Se tiver uma urgência? Sim. Não, é uma coisa interessante. É lei. É omissão de socorro. Você até pode fazer... Não sei, chame aqui e tal. Vou Mas você tem que dar a atenção. Então essa questão da formação, o Conselho Federal de Medicina deixou desde 2013 uma resolução que eu até recomendo aos médicos, leiam a resolução escrita para a fiscalização, porque tanto o fundamento quanto o corpo da resolução é muito elucidativo. E a gente chama a atenção para isso. O médico precisa ser formado na universidade para dar conta dessas tarefas. E a universidade, com a sua autonomia, não forma os médicos para essas tarefas. Tem formado até para a ideologia, que é formar o médico para o SUS. Ora, você tem que formar o médico para a clínica. Tem que ser uma ampliação para... Agora, se ele for trabalhar no SUS, ele recebe uma qualificação para compreender a legislação sanitária e aplicar as regras sanitárias que são exigidas de um médico do Programa de Saúde da Família. Agora, ele não tem que sair formado só para o SUS. Ele tem que sair da faculdade sabendo fazer as coisas básicas. Ele tem que saber fazer um parto, ele tem que fazer a clínica médica, ele tem que saber as questões básicas da pediatria, não é? E a clínica geral. O resto... E alguns princípios da cirurgia. Sim, os princípios da cirurgia. Ele tem que sair. Pelo menos com a técnica cirúrgica, a sutura, né? Fazer alguma coisa emergencial para poder garantir a sua intervenção segura. E a gente, isso está escrito na resolução, no encontro dessa resolução? 2056 de 2013. 2056 de 2013. Aí no encontro com as escolas de medicina do Brasil, eu disse isso. Disse: olha, não está longe. Mas na hora que um médico não souber fazer um procedimento que a gente cobra, você tem que formar olhando o que a gente fiscaliza. A gente vai voltar contra a universidade. Porque se a universidade não ensinou, não qualificou, a culpa é de quem formou. Você é um sujeito passivo na universidade, você acompanha o projeto pedagógico, as estratégias pedagógicas que são oferecidas. Você não tem poder para intervir, para mudar. Então nós precisamos, no Brasil, fazer uma revisão, uma mudança profunda no modelo de ensino para qualificar esse médico, para cumprir o que está
nas nossas resoluções, de quem controla a medicina, e nas diretrizes e bases para a formação de médicos. Não é ruim, não. Ô, doutor, para que haja um cumprimento, vamos supor assim, você até é generoso, 90% de cumprimento, né? É preciso que haja gestor, né, que seja comprometido com a população para ir a fundo, fiscalizar, ir em cima, ficar cobrando e ir realmente pensar na comunidade, pensar no povo. Com toda certeza. O Brasil é um país onde os rigores da fiscalização funcionam muito pouco. E o rigor da fiscalização não é eu castigar ninguém, não é eu punir ninguém. O rigor da fiscalização é eu acompanhar para e passo e ter a autoridade de fazer com que os comandos sejam executados. Para o bem-estar. Para o bem-estar da população. Eu ainda há pouco dei um exemplo sobre isso, conversando lá no hospital regional. As doenças infecto-contagiosas no Brasil, elas estão fora de controle. Estão voltando, estão aparecendo outros. Lá na década de 20, Oswaldo Cruz pegou a febre amarela e liquidou. Aí a febre amarela esse ano já matou 1.200 voltando, pegou sarampo entrando por um lado, pelo outro aí, febre amarela. Lá embaixo, agora no Rio Grande do Sul, tá uma coisa. Então o que a gente vê é que as ações nessa área de prevenção, as ações sanitárias, elas perderam uma força muito grande desde 1990. 1990, Fernando Collor sancionou uma lei, que é a Lei 8080, que cria o Sistema Único de Saúde. E dividiu as instâncias assim. Aqui é o poder, aqui o governo federal, aqui o Estado, aqui os municípios. Bipartite, tripartite. Então todos pactuam, mas ninguém comanda. O Ministério da Saúde traça uma estratégia maravilhosa, chega para os estados e diz, olha, agora a estratégia é essa, vamos treinar. Aí chama os municípios, treina todo mundo. Aí joga o povo nos municípios para fazer. Só que o indivíduo não tem, primeiro, a estabilidade. Então você coloca uma pessoa que não foi treinada, qualificada, para ir para o meio do mato, para fazer vacinação, para prevenir contra a febre amarela, para fazer a barreira sanitária que tem que ter. No pé da serra que você tem que fiscalizar, você tem que vacinar todo mundo. E ficar atento. De mês em mês tem que ir lá para ver se surgiu alguma novidade. A pessoa fica na cidade. E só vai tomar uma providência dessa natureza quando alguém reclama, quando alguém diz, olha, apareceu tal caso. Não. É só remediar. Só remediar. Os antigos agentes da SUCAM, eles cumpriam essa jornada obrigatoriamente, quer tivesse ocorrência, quer não tivesse. Então o Brasil, ele tornou tudo assim, horizontal, quase sem verticalização. As pessoas têm, as instâncias têm autonomia e algumas estratégias não são executadas e ninguém cobra. Porque diz, não, isso aí não pactuei. Não. Eu defendo que a gente volte a tratar de hierarquia dentro do sistema público de saúde. Que tenha uma organização que comande. Sai de Brasília a ordem, no estado você tem que cumprir e lá no município você tem que ter os agentes atuando em benefício da prevenção. Que a gente perdeu efetivamente. Você não tem SUCAM. Aí me vem uma pergunta agora, e fica essa interrogação na minha mente. Será que os nossos representantes não são tão inteligentes para observar uma situação dessa, doutor? O Brasil vive realmente uma grande contradição. As pessoas prometem algumas coisas da campanha, mas elas não têm essa percepção. A percepção, vamos resolver o problema da saúde. Olha, eu garanto mais saúde para você. E o que é mais saúde? Agora, o importante é a população compreender isso que nós estamos dizendo. Isso. É compreender mesmo. Olha, mais saúde significa eu construir uma hierarquia para prevenir sarampo, para prevenir papeira, para prevenir febre amarela, para prevenir malária, prevenir sífilis, prevenir AIDS. Então eu tenho que construir as regras de modo a que
Aqui a gente evita que as pessoas se contaminem. Tratar é obrigatório, mas tornar o tratamento a prioridade da abordagem é um equívoco. Você tá investindo muito dinheiro e os casos continuam acontecendo e crescendo e acontecendo e exaurindo É uma coisa, os recursos. O sistema que eu acompanho, eu gosto muito, se chama lá em Londres, o NHS, né, se não me engano. Então tem dificuldades, mas eles têm uma linha também de prevenção muito grande. Isso. É uma coisa bem objetiva. A execução da tarefa é do posto de saúde da família. É lá que, pela estratégia traçada, o posto de saúde da família, ele tem que ser vigilante. Os agentes de saúde da família têm que ir de casa em casa. Eu conheço cidades onde ninguém conhece o agente de saúde de família da área. Há 20 anos morando naquele mesmo local e o agente de saúde da família nunca foi lá para fazer o registro, o cadastro e perguntar se existe alguma necessidade, se alguém está precisando de uma consulta domiciliar. Agora, se vai no posto e avisa, é claro, aí vão. Mas o princípio não é esse. O princípio é o da vigilância. Quer dizer, o agente de endemias, o agente de saúde da família, ele tem que estar junto à comunidade. Ele é o olho do posto de saúde da família, onde está o médico, a enfermeira, o dentista, cumprindo com a sua função. E o médico e a enfermeira cumprindo especificamente aquelas ações de, se tem visita domiciliar, faz a visita domiciliar, se tem controle de doenças, gestação, tudo isso precisa estar devidamente harmonizado. Mas a gente tem poucos municípios cumprindo com essa tarefa. Lamentavelmente. Eu costumo dizer que vamos começar, por exemplo, com, eu falo sempre, por exemplo, no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil, nós brasileiros costumamos ser muito mentes fracas, né? Esquecemos muito rápido as coisas. Passam 4 anos sofrendo, morrendo, se maltratando. Chega no período da campanha, tá que nem, desculpa a expressão, que nem uns bestas correndo atrás dos políticos, no oba-oba, no vai e vem, vota naquele mesmo. Depois passa 4 anos sofrendo de novo. É preciso consciência do ser humano. Precisa mesmo. O eleitor precisa entender que é da média do pensamento dele que surgem os seus vidas. Se ele pensa que é bom ter um esperto lhe enganando, falando bonito, dando nó em pingo d'água. Exatamente. Esse é sabido. Aí ele elege o sabido. Agora, se ele quiser votar numa pessoa que tenha propostas e diga assim, eu vou fazer tal coisa, a meta é mudar a lei nisso, e ele alcançar que a meta é mudar a lei nisso, para que eu lhe beneficie na ação final, aí ele começa a ter juízo e dizer assim, olha, tem uma pessoa que está dizendo que vai mudar a lei. Ele não está dizendo que vai fazer o milagre de chegar até mim. Não, ele vai mudar a lei, para que a lei seja executada. E escrever lei realmente não é uma coisa fácil. Não é. A lei precisa ser escrita de uma forma bem clara, que não permite interpretações duplas. Se você escreve uma lei que pode ser interpretada para um lado e para o outro, essa lei não presta. A lei tem que ser assim. Ela tem que ser escrita para gerar uma consequência. Ok, vamos lá, no nosso intervalo comercial e no último bloco a gente faz as considerações